Letal e muito perigoso, o atacante Cleiton Silva chega para ser o novo reforço do Vasco. Conheça um pouco mais sobre o novo centroavante vascaíno depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligada aqui no YouTube, te trago mais um vídeo no nosso canal. Vamos falar sobre o atacante Cleiton Silva, 25 anos, 1,84 m. Ele que chega para ser então o novo reforço do Vasco para a sequência de 2024. Mas antes de falar do Cleiton, peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O Cleiton Silva, atacante de 25 anos, revelado pelo Lajeadense do Rio Grande do Sul, tem passagens pela equipe do Coritiba e também pelo Vila Nova, mas nas duas últimas temporadas estava defendendo as cores do Casa Pia de Portugal. Jogador que teve certa relevância no futebol português, fez uma ótima temporada jogando pela equipe do Casa Pia e chega ao Vasco então para ser uma opção ao argentino Verratti. O Vasco que até tentou a contratação do André Silva, mas o São Paulo acabou chegando na frente do Vasco e o Vasco nesta reta final aposta então na contratação do Cleiton Silva, atacante de 25 anos, ele que tem 1,84 m. Para começar a ilustrar esse vídeo para você, torcedor do Vasco, vamos mostrar como gosta de atuar o Cleiton Silva. O mapa de movimentação do atleta aponta, que o jogador gosta de se movimentar bastante, embora é um centroavante de área, mas o Cleiton Silva não se limita a esperar somente a bola chegar ali na última faixa do campo, como por exemplo espera o Verratti. O Cleiton Silva é um centroavante que sai bastante da área, é um centroavante que tem bastante movimentação e até uma certa velocidade. É um jogador que se movimenta bastante, ganha muitas dos zagueiros, principalmente na velocidade, O Casa Pia, que é uma equipe pequena em Portugal, aposta os seus jogos na grande maioria no contra-ataque e aí aposta na velocidade do centroavante do Cleiton Silva, ele que tem 1,84 m, é um atacante forte fisicamente, ganha bastante dos zagueiros na velocidade. O jogador jogando pela equipe do Casa Pia, a posição detalhada do atleta jogando pela equipe portuguesa aponta, O jogador jogou ali como centroavante, mas alguns jogos também jogou como ponta esquerda. Um jogador que não é a sua característica jogar pelos lados do campo, um jogador que pode jogar até como segundo atacante, ali caindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo de campo, ou seja, é um jogador bastante interessante, mas nos jogos que nós acompanhamos aqui, até para fazer esse vídeo para você, torcedor do Vasco, nós podemos notar que o jogador jogou ali, obviamente, como um centroavante de área. Ou seja, o Vasco está trazendo mais um bom jogador para o seu elenco, Ele que chega aparentemente para brigar pela posição com o argentino Verratti, o Verratti que não tem um reserva, aí à sua altura, e o Vasco até que tentou a contratação do André Silva, não conseguiu, então aposta no Cleiton Silva para a sequência de 2024. Nós trouxemos também os números do Cleiton Silva para você, torcedor do Vasco, números do atleta jogando pela equipe portuguesa na temporada 23-24. Tá na tela para você, só foram 24 jogos, ele jogou 21 como titular. Foram 12 gols marcados, 4 pela Taça da Liga. Ele deu uma assistência em 24 jogos, 2 grandes chances criadas por jogo, tem um pouco mais ali de 2 finalizações por jogo também, 40% de dribles certos e ali 36% em duelos ganho pelo alto. Ou seja, jogador que tem bastante movimentação, jogador que cria bastante oportunidade, inclusive pela equipe do Casa Pia. Lembrando, o Casa Pia é uma equipe muito pequena em Portugal. Ele é um destaque nesse time, Jogador que tem, na sua primeira temporada, não agradou jogando pelo Casa Pia, mas na temporada 23-24 se destacou bastante, Assim como o André Silva jogando pelo Vitória de Guimarães se destacou bastante, o Cleiton Silva também se destacou bastante jogando pela equipe do Casa Pia. Ou seja, jogador que recebe muito fora da área, ele faz muitos gols ali recebendo a bola em velocidade, faz muitos gols de cabeça e também ali naquela última faixa de campo com apenas um toque na bola. Vamos começar a mostrar para você, torcedor do Vasco, o jogador saindo da área para fazer os seus gols, Um jogador que recebe muito ali da entrada da área, tem essa característica ali no pé direito, para fazer os seus gols. Lembrando que ele também finaliza muito com o pé esquerdo, E principalmente recebendo bolas assim em velocidade, O Cleiton Silva recebe muito ali em velocidade, como eu falei no mapa de movimentação, é um jogador que se movimenta bastante, sai bastante da área o Cleiton Silva e nos contra-ataques da equipe de Portugal ele recebe ali para fazer os seus gols, principalmente ali com o seu pé esquerdo, lembrando que ele finaliza muito bem com o pé canhoto. É um jogador destro, mas finaliza também bastante com o pé esquerdo. Ou seja, jogador que sai bastante da área, recebe muito em velocidade, ganha muito na velocidade dos zagueiros quando joga, no contra-ataque do Casa Pia. Ou seja, um centroavante que se movimenta bastante, é um centroavante que sai bastante da área. Isso aí, o jogador aproveita bastante da sua característica, da sua altura, 1,84 m, e também do vigor físico, para ganhar bastante na velocidade.
velocidade. Dentro da área, naquela última faixa de campo, é um jogador bastante letal. E se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Vasco. Nessa última faixa do campo, ele recebe, assim como o Verratti, né? O Verratti precisa dessa bola na última faixa do campo para fazer seus gols. Ali o Cleiton Silva também é um jogador que tem essa característica do Verratti, né? Recebendo ali dentro da área, é um jogador que faz muitos gols ali, apenas um toque na bola, ou então no rebote do goleiro. É um jogador bastante perigoso, ela é bastante letal dentro da área, o Cleiton Silva. Na jogada aérea, que é uma das suas características, o jogador também faz alguns gols de cabeça, fez muitos gols, inclusive jogando pela equipe do Vila Nova, na Série B do Campeonato Brasileiro, e no Casa Pia também levou essa característica, uma característica marcante do atleta, ele que sobe muito forte, né? Tem 1,84 m, aproveita do seu vigor físico e faz muitos gols de cabeça, ou seja, é um centroavante de área, é um centroavante letal, na bola aérea bastante perigoso. O Vasco que tem bons batedores ali de faltas laterais ou até mesmo de escanteio, então o Vasco pode se aproveitar, já se aproveita bastante com o Verratti, e aí também agora tem aí o Cleiton Silva, mais uma opção do Vasco de bola aérea, ou seja, o torcedor do Vasco vai poder observar bastante esse atleta, é um jogador que se movimenta bastante, frente um pouco do Verratti. O Verratti é aquele centroavante que espera realmente aquela última bola, naquela última faixa do campo para fazer seus gols, e o Cleiton Silva é um jogador que sai um pouquinho mais, né? Se o Ramon Dias optar, dá para jogar os dois juntos se ele quiser, né? São jogadores que podem jogar juntos em alguma ocasião, de repente o Vasco precisa de um resultado, né? Atrás do resultado, eles podem jogar juntos, mas o jogador que tem praticamente a mesma característica, a diferença do Cleiton Silva para o Verratti é que o Cleiton Silva sai bastante da área para se movimentar, ele puxa bastante a marcação dos zagueiros, né? Então, ou seja, é um jogador que se movimenta bastante, tem uma certa velocidade que o Verratti não tem. Ou seja, então o Vasco, que aí vai ter dois centroavantes com características diferentes, mas dentro da área são jogadores bastante letais. Agora é com você, torcedor do Vasco, eu quero a sua opinião nos comentários, o que você acha dessa nova contratação? Lembrando que o Cleiton Silva chega por empréstimo à equipe do Vasco, o Vasco tem a opção de compra desse jogador, ou seja, o jogador chega por empréstimo. Quero ver aí nos comentários a sua opinião, o que você acha, o que você pensa então dessa nova contratação do Vasco. Cleiton Silva, brasileiro de 25 anos, destaque do Casa Pia de Portugal. Lembrando que nós temos uma meta também para você, torcedor do Vasco, para você que não sabe, não conhece o nosso canal, nós temos uma meta ainda em 2024 de chegar aos 10 mil inscritos. E contamos com você com o seu like, contamos com você com o seu compartilhamento e, claro, contamos também com a sua inscrição aqui no nosso canal, no nosso Fala Adriano Esporte Clube, que hoje falamos de Cleiton Silva, brasileiro de 25 anos, destaque no Casa Pia de Portugal. Chega ao Vasco, então, para ser o novo reforço para a sequência de 2024. Nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.